Estamos ao vivo novamente, quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022, mais uma quarta-feira, onde sempre trazemos aí para vocês um tema bem relevante do direito, da educação, da filosofia, da história, a teologia e vários outros temas. Como sempre, comigo, professor Samuel Merbach. Mais uma quarta-feira e nós estamos aqui. Boa noite, professor. Boa noite, professor Nildo Moraes. Hoje a gente vai abordar um tema bastante importante, que aborda tanto o direito quanto a filosofia do direito, né? Que é hermenêutica jurídica, né? Hermenêutica, que é um ramo da filosofia, e que, na verdade, a hermenêutica surgiu dentro da teologia, né? Por quê? Porque foram os primeiros sacerdotes que também eram, vamos falar assim, tinham cargos importantes como imperadores, né? E eles que começaram a fazer a interpretação das escrituras sagradas, né? Como, por exemplo, Hammurabi. Hammurabi era, falar assim, o imperador, né, da Mesopotâmia, né? E, além disso, ele também era sacerdote, né? Ou mesmo, entre os hebreus, Moisés, né? Que recebeu ali os 10 mandamentos, né? Então, a hermenêutica, ela surge primeiramente dentro desse contexto teológico, né? E na Grécia se diz que o deus Hermes, que era aquele deus que tinha asinhas nos pés, né? Ele era o mensageiro dos deuses, né? E graças ao deus Hermes, da mitologia grega, surgiu o termo hermenêutica, né? Então, a exegese, né, dos teólogos, possivelmente foi o primeiro tipo de interpretação de textos bíblicos e de textos também jurídicos. Não seria isso, professor Nildo Moraes? Exatamente. Mas, para quem ainda não sabe exatamente o que seria a hermenêutica, professor, nós falamos aí a origem, mas o que seria? Qual a definição, o conceito da hermenêutica? Olha só, tem vários conceitos, eu vou falar um deles, pois, claro, à medida em que a gente for trabalhando na live, a gente vai vendo outros doutrinadores, né? Então, hermenêutica a gente pode entender como a arte e a ciência da interpretação, né? Interpretação, sobretudo, de textos, né? Porque na área jurídica nós trabalhamos com textos jurídicos, né? E dificilmente a gente pode fazer somente uma interpretação literal ou gramatical, né? Então, diante do desenvolvimento de nossa live, a gente vai falar as técnicas, as maneiras de se interpretar o texto jurídico, né? A interpretação se faz necessária para a busca de mudanças, uma vez que compreender o procedimento ou situação, o homem pensante, como ele é, né? Ele terá a possibilidade de buscar inovações, transformar ou até mesmo melhorar determinadas situações, métodos ou processos, né? Então, entre a intenção do autor e a intenção do intérprete, que simplesmente vamos falar assim, extrai conteúdo do texto, né, até chegar à forma que sirva para um propósito, uma terceira possibilidade, né? Visto que, quando o autor faz um texto, existe também a intenção desse texto, né? Então, essa questão entre o autor e o leitor, né, é uma relação interessante e importante na aplicação das regras de hermenêutica, né? Então, a gente vai verificar que existem diversas maneiras, né? E como elas se desenvolvem na prática. Perfeito. Esse é um tema muito interessante. Eu gosto de teologia, né? E um dos meios aí de hermenêutica é o contexto histórico da época, o que se tinha, né? Como o professor colocou em mente, quando o autor escreveu aquilo, o que significaria naquela cultura, porque às vezes
uma cultura com uma cultura oriental, uma cultura do Oriente Médio é totalmente diferente da cultura do Ocidente, né? Então, muitos aspectos culturais, locais, são utilizados. Nós vamos aí, no decorrer debatermos isso para tentarmos aprofundar e deixar mais claro aí, porque é um tema importante que pode levar para outras da vida também. Certo, professor? Certo, porque no dia a dia a gente faz diversas interpretações, né? Seja de texto ou de outras coisas, né? O homem é um ser que interpreta, né? A gente interpreta, falar assim, todos os dias, seja um texto, seja um símbolo, seja alguma coisa que a gente vê, que a gente ouve, né? Nós estamos o tempo todo interpretando. Então, o professor Nildo Moraes, imagine só uma determinada situação, né? O profeta, ele recebe por inspiração divina um determinado ensinamento e ele coloca isso num texto, né? Como passar o significado, o sentido desse ensinamento que veio por inspiração divina para os fiéis, né? Então, olha só. Então, é aí que Interessante. é o início da hermenêutica, né? Sim. Então, olha só. Em alguns textos bíblicos, eles têm o livro hoje da Bíblia, o livro de Apocalipse, quando nós lemos, por ser que nós lemos, nós não podemos interpretar de forma literal. Eu cito aqui, por exemplo, o capítulo 13 de Apocalipse, ele começa: e vi surgir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças. Então, ou seja, é necessário conhecer o texto, o que o profeta, né, João, queria dizer. E o próprio livro, ele dá, assim, alguns pontos para você conseguir chegar a um ponto que você consiga identificar o que ele quis dizer naquele momento. Agora, no texto jurídico, podemos dizer que é necessário também levar um pouco para o lado humanístico, porque a letra da lei seca, ela não tem ali um sentimento, né? Então, é de extrema importância humano a interpretação do texto, né? Falei alguma coisa errada aqui, professor? Não, muito pelo contrário, né? Por isso que muitas vezes se tem a crítica do positivismo jurídico, né? Porque a interpretação ela não pode ser somente literal ou gramatical, sob pena muitas vezes de cometer injustiças, né? É aí que tem aquela luta eterna entre o direito natural e o direito positivo, né? E então a gente vai abordar as maneiras de interpretar textos, sobretudo jurídicos, né? Sobretudo textos jurídicos. Então, olha só, o Sim, direito que é ele o... procurou desenvolver um conjunto de regras e métodos para interpretar, ou seja, hermenêutica, né? A hermenêutica é parte da ciência jurídica que tem por objeto o estudo da sistematização de processos que devem ser utilizados para que a interpretação seja realizada. E também é um ramo da filosofia, né? A hermenêutica ela pode ser entendida como estudo da teoria ou da arte da interpretação. Não seria isso, professor Newton? Exatamente. A arte de interpretar. E é interessante porque, como eu coloquei, se a gente leva isso para a vida, nós podemos, de certa forma, passar a ler até mesmo as pessoas que nós convivemos no dia a dia. O que as atitudes, o que os métodos dessa pessoa, o que essa pessoa fala, ela está condizente com o que ela faz, é uma forma de interpretação, de você ler ali um ser humano, né? Aí, no mundo jurídico, eu assisto e acompanho bastante um grande jurista que esteve aí também envolvido, né, durante a Constituição de 1988, o professor Ives Gandra,
professor Miguel Reale, entre outros, né? Que tem, assim, um, um vasto material disponível para pesquisarmos e buscarmos aí a interpretação, né? O que isso queria dizer? Porque a época em que foi escrito aquele texto, principalmente pela língua portuguesa, né? E ali todas as línguas serem uma língua viva, ela tem algumas modificações, então é sempre necessário buscar o conceito histórico da época e trazer para uma aplicação local e atual. Exatamente, né? Concorda? Concordo, claro, exatamente isso, né? E para que isso seja feito, é necessário que a gente utilize um método, né? Os métodos de Sim, interpretação. Agora, o que seria o método, segundo a doutrina, né? Método é um caminho para se chegar a um determinado fim, né? É o procedimento adotado no estudo ou na exposição de um determinado tema, né? No aspecto jurídico, método é a forma pela qual devem ser interpretadas as leis, atos e decisões para que se tenha destas um exato e preciso sentido ou pensamento que o legislador buscou dar, né? E diante disso, nós temos vários métodos que a gente vai abordar a seguir, né? perfeito. Se você está gostando desse tema e é a primeira vez que você tem contato com esse canal, nós temos aqui dois canais. Tem o canal do professor Nildo Moraes, onde nós estamos fazendo essa live hoje. Temos também o canal do professor Samuel Merbach. Toda quarta-feira nós fazemos uma live, ou no canal do professor Samuel Merbach, ou aqui neste canal. Convido você a se inscrever, a compartilhar, porque informação, conteúdo nós temos aqui semanalmente, às vezes dois vídeos por semana, em alguns momentos, né? Mas você está convidado a se inscrever nos canais, curtir esse vídeo, que é muito importante, porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante e apresenta para mais pessoas. Mais pessoas podem ter um conhecimento, né? Perfeito, professor? Perfeitamente. De interpretar. Bom, então, quais seriam os métodos de interpretação? Primeiramente, o chamado método gramatical, né? Consiste em uma análise inicial do texto em que se busca captar o conteúdo e observar sua linguagem, né? É aquela que hoje em dia tem como ponto de partida o exame do significado e o alcance de cada uma das palavras do referido texto, né? Então, dessa maneira, se percebe que é um método que toma por base o significado das palavras, né? A lei e a sua função gramatical, né? Apoiando-se na gramática, que muitas vezes poderá contribuir para o aperfeiçoamento na realização das leis, né? Então, segundo alguns doutrinadores, o método gramatical é a atividade preliminar de interpretação que busca descobrir ou fixar qual deve ou pode ser o sentido de uma frase, dispositivo ou norma jurídica, dotado de obscuridade mediante a indagação do significado literal das palavras, tomadas não só isoladas, mas diante de um determinado contexto, né? Então, o método gramatical ele serve apenas como meio de se tomar o primeiro contato com o texto a ser interpretado, né? Não se presta a extrair o sentido completo que a norma pode oferecer. Então, primeiramente, quando a gente lê um texto, seja ele jurídico ou não, né? O que a gente primeiramente faz é o estudo da literalidade e da gramática desse texto, né? Ou seja, o método gramatical é o primeiro passo para a gente fazer uma interpretação de um determinado texto, né? Então, através dele, a gente não vai analisar palavra por palavra, e sim um conjunto de palavras dentro de um determinado contexto e dentro das regras gramaticais, né? Então, esse é o primeiro método de interpretação.
O segundo método, ele é chamado de método sistemático, né? E nós analisarmos, ela vem aí da base. Sim. O gramatical, professor, eu só queria fazer um Claro. adendo aqui, que ele vem lá do ensino fundamental, ensino médio, né? Análise morfológica, Sim. análise sintática, que a gente aprende lá, né? As análises, sujeito oculto, o que Sim, será sim. que o... Então, vem lá, lá. Hoje é só a ampliação dessa base. Se eu queria comentar alguma coisa, parece que está buscando algum material aí, mestre. É o método sistemático, né? Então, olha só, o método sistemático, ele consiste em comparar o dispositivo sujeito à exegese com outros do mesmo repositório ou de leis diversas, mais referentes ao mesmo objeto, né? Confronta-se a prescrição positiva com outra que veio ou que da mesma tem o mesmo significado, né? Verifica-se o nexo entre a regra e exceção, entre o geral e o particular, e desse modo se obtém esclarecimentos preciosos, né? A interpretação sistemática leva em consideração o sistema, né? Por isso sistemática, né? Em que se insere o texto e procura estabelecer a vinculação entre este e os demais elementos da própria lei, do respectivo campo do direito ou do ordenamento jurídico geral, o que possibilita ao intérprete da norma jurídica a verificação do direito como um todo, averiguando todas as disposições pertinentes ao mesmo objeto e entendendo o sistema jurídico de forma harmoniosa e independente, né? Esse método, em razão disso, tem por objetivo analisar a norma jurídica em seu contexto com outras normas e repudia a análise isolada da mesma, né? Então seria o chamado método sistemático, né? Esse é o segundo método, e nós vamos Segundo abordar método. aí. Esse é o segundo. Temos mais 7, são 8, são 10 Tem métodos vários. que nós vamos abordar na live, né? Então, um que eu gosto bastante, que eu até falei já dele aqui, professor, dando aí alguns spoilers, Uhum. que é o método histórico, né? Esse Sim. método é um método que eu gosto, eu tenho certeza que o senhor gosta também, porque quando nós nos apropriamos da história para comprovar um texto, fica difícil ter alguma refutação. Então, Exatamente, esse é um né? método que eu gosto bastante. O que nós podemos Então, falar aí do imagine, método? por exemplo, né, uma norma que foi feita em 1900, né? Vamos supor que essa norma ainda está em vigor. Porém, será que o sentido das palavras de 1900 é o mesmo sentido de hoje? Possivelmente não, porque os valores da sociedade se modificam, né? Ou se você está fazendo um trabalho em que você está analisando, vamos supor, um instituto jurídico na Grécia Antiga, né? Os valores da Grécia Antiga são diferentes dos valores do Brasil em 2022, né? Então, é necessário você analisar aquele aspecto histórico em que foi feita uma determinada norma, que hoje pode parecer que ela é absurda, né? Mas naquela época não era. Por quê? Porque os valores históricos e os fatos sociais eram diferentes dos de hoje, né? Então, olha só que a Constituição de 1988, 30 anos depois, será que ela tem em todos os seus aspectos os mesmos valores ou será que alguns valores se modificaram, né? Então, olha só, o método sistemático, como a gente viu anteriormente, consiste em analisar o direito interpretando por um prisma holístico, né? Isto é, o intérprete a verificar o direito como um todo, averiguando todas as disposições pertinentes ao mesmo objeto, entendendo o sistema jurídico de maneira harmoniosa e independente, né? Por sua vez, o método histórico
se fundamenta na investigação dos antecedentes da lei, seja referente ao histórico do processo legislativo, seja as estruturas sociais, jurídicas, políticas, econômicas relacionadas à lei, né? Então, olha só, então aqui a gente tem a utilidade desse método, né? Então, olha só, segundo a doutrina, as disposições antigas, restabelecidas, consolidadas ou simplesmente aproveitadas em um novo texto, conservam a exegese do original. Pouco importa que não se reproduzam as palavras, basta que fique o fundamento, o conteúdo, né? Que seja mantido o pensamento primitivo. Por outro lado, pelo espírito das alterações e reformas sofridas por um preceito em sua trajetória histórica, chega-se ao conhecimento da função que ele é chamado a exercer na atualidade, né? Então, aqui, aplicações de como se pode utilizar o método histórico, né? Uhum. Foi governador o Franco Montoro, né? O André Franco Montoro também é um doutrinador aí. Eu tenho o livro dele, né? Ele tem uma reflexão interessante sobre isso, na interpretação histórica baseada na investigação dos antecedentes da norma, pode referir-se ao histórico do processo legislativo, desde o projeto da lei, sua justificativa na exposição dos fatos, né? Dos motivos, discussão, emendas, aprovação e promulgação. Ou seja, se nós pegarmos uma lei que o professor comentou aí, que é o Código de Hammurabi, onde nós, pelo menos é a primeira lei conhecida, né? Será que seria hoje aplicável o Código de Hammurabi nos dias atuais? É claro que não, né? Por quê? Porque a evolução histórica de mais de 2.000 anos, né? Mas se você está fazendo um estudo para você entender o Código de Hammurabi, você não pode trazer para os valores de hoje, né? E sim para o momento De jeito histórico nenhum. em que foi feito o respectivo código, né? Então, essa, vou falar Exatamente. assim, Por a isso precisa grande desse método, utilidade né? do método histórico, né? Então, olha só, na Exatamente. realidade, alguns métodos, eles se englobam, né? Eles, né, formam um conjunto, né? Olha só, né? Na realidade, quando você vai interpretar, você vai usar mais de um método, com certeza, né? E esse outro método que nós vamos abordar aí, professor, ele tem aí a junção, de certa forma, né? Dois métodos em um aí, que é o método teleológico, né? A interpretação teleológica axiológica, que é o quarto método aí, né? O que seria Sim, o né? método teleológico, professor? Então, olha só, primeiramente, o método teleológico, né? Consiste em buscar a finalidade das normas jurídicas, buscando fazer a adequação delas aos critérios da atualidade, né? Uma vez que o direito, por ser uma ciência normativa ou finalística, a sua interpretação deve ser feita, sobretudo, da forma teleológica, né? Logo, o intérprete ou aplicador sempre terá em vista a finalidade do dispositivo legal. Em outras palavras, a intenção do legislador, se ela foi atingida, né? E diante do conhecimento desse método teleológico, se tem a interpretação teleológica axiológica, né? Um axioma é um valor, né? Então aqui a gente está trabalhando também com valores, né? Então a interpretação teleológica axiológica ativa a participação do intérprete na configuração do sentido. Seu movimento interpretativo inversamente da interpretação sistemática, que também postula uma cabal e coerente unidade do sistema, parte das consequências avaliadas das normas
e retorna para o interior da norma. É como se o intérprete tentasse fazer com que o legislador fosse capaz de mover suas próprias previsões, pois as decisões dos conflitos parecem basear-se nas previsões e suas próprias consequências. Dessa maneira, se entende que, não importa a norma, ela há de ter para o hermeneuta sempre um objetivo que tem para controlar até as consequências da previsão legal, né? A lei sempre visa os fins sociais do direito, as exigências do bem comum, ainda que o fato possa parecer que elas não estejam sendo atendidos, né? Então, só para a gente fazer aqui mais um complemento dessa forma de interpretação, professor Nildo Moraes. E esses métodos, né? Todos os métodos, né? Eles visam trazer luz sobre esse tema, né? Ele facilita o seu entendimento, a sua interpretação, por isso o método de interpretação é hermenêutica, né? E o próximo método, professor, o método sociológico. Então, olha só, o método sociológico é aquele que interpreta, né, deve buscar a finalidade da lei, consolidando assim que a razão da lei e sua finalidade são indicadas pelas exigências sociais, conduzindo à compreensão de que o fim prático da norma coincide com o fim apontado pelas exigências sociais, tendo em vista o bem comum. Dessa maneira, temos que a interpretação tem que se basear no sentido estrito da lei e das mudanças sociais que constituem, no fundo, a razão a ser adotada a toda evolução jurídica. Em outras palavras, o método sociológico se fundamenta na adaptação do sentido do texto legal às realidades e necessidades sociais, né? Então, nessa concepção, temos que o método sociológico é aquele pelo qual o intérprete deve adaptar a norma jurídica prescrita às novas condições ou efeitos sociais existentes ao tempo de sua formação, né? Conforme a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que sugere técnicas de interpretação que devem ser usadas, né? Que a gente vai ver a seguir, né? Questão da analogia, o costume, o princípio geral do direito e a equidade, professor Nildo Moraes. Perfeito. O que seria analogia, professor? Então, olha só. A analogia permite que o intérprete ou aplicador dos textos legais estender a algum caso não previsto aquilo que o legislador previu em outra norma ou situação semelhante, né? Em igualdade de razões. Seria o caso de aplicar ao transporte ferroviário uma norma criada originalmente para o transporte rodoviário, né? Então, dessa forma, há a presunção de que falte um dispositivo expresso e a interpretação, né? Uhum. Falando do mundo jurídico, seria, por exemplo, pegarmos aí um caso do direito civil ou de qualquer outra ramo do direito e aplicar, por exemplo, do direito civil no direito tributário, isso é muito comum, penal no direito civil, também é muito comum, a batida de carro. Houve só a perda material? Não tem nenhum outro ramo ali, talvez. Mas se houve uma lesão, por exemplo, aí já entraria aí uma lesão grave ou alguma outra, lamentavelmente vindo aí a óbito, existe aí o direito penal, né? Não existe no direito civil nenhuma pena para tal cometimento de crime, salvo aí no direito civil a pensão, né? Então você pega ali uma norma do direito penal e aplica no direito civil quando não se tem previsão dentro desse ramo, e é como o professor mencionou aí. Perfeito, professor? Perfeitamente. Então, por exemplo, né?
Na analogia chamada legal, aplica-se a norma à hipótese imprevista, seja porque não tenha sido cogitado pelo legislador, seja porque tenha surgido anteriormente, mas, em qualquer caso, invocando-se o princípio pela qual, se o legislador dele tivesse cogitado, dar-lhe-ia o mesmo regime jurídico, né? Por sua vez, a analogia jurídica resulta do processo complexo, buscando a norma inspiradora do pressuposto em diversos conjuntos de normas jurídicas, quando similares já existentes não permitem a transposição do caso já regulado para a hipótese a regular. Perfeito. Né? E agora nós vamos falar sobre outro método, que é um método utilizado, não muito utilizado, né, aqui no nosso No país. direito Não é tão brasileiro, né? comum, é utilizado, mas não tão comum, né? Seriam os costumes. Por que que nós não adotamos tantos? Nós adotamos, na verdade, professor, aqui, a common law, que é diferente dos Estados Unidos, onde eles usam muitos costumes também, a previsão do legislador, né? Mas o senhor, durante o seu longo período aí, já viu alguma analogia com os costumes, com a common law? Olha só, os costumes eles são bastante utilizados ou mais utilizados no comércio internacional, né? Então, no comércio internacional se tem a aplicação de costumes comerciais, né? Então, seria um exemplo, né? Um outro exemplo de um costume não jurídico é o cheque pós-datado, né? Por que que ele é um costume? Ele é um costume porque não tem lei prevendo nada a esse respeito, né? É cheque pós-datado e não pré-datado. Por que é pós-datado? Uhum. Porque a data de É, o vencimento cheque é é a uma emissão de posterior. ordem. Então, Exato. E o cheque, para você que não sabe, é uma ordem de pagamento à vista. então isso é um costume brasileiro, né? O É, que seria o costume, né? Quando as pessoas praticam um determinado ato da mesma maneira por um longo período de tempo, né? Isso uhum. cria aquilo que a gente entende por costume, né? Então, o costume é Cidades baseado do na interior, crença, né? um exemplo disso é em cidades do interior, bem do interior, onde comumente as pessoas vão dormir às 20 horas, em outros lugares às 10 horas. Então, é um costume. É um costume, né? Então, olha só, o costume é baseado na crença e em todas as tradições, através da qual está o argumento de que algo deve ser feito e deve sê-lo porque sempre o foi, né? Então, olha só. O costume é um elemento da hermenêutica, não é aproveitado por obrigação. Fica o seu emprego nesse particular ao critério aplicado do direito, né? Como acontece, aliás, com os demais fatores do trabalho interpretativo, né? O costume é, portanto, um paradigma constituído pela força do hábito, né? O qual serve de modelo para os acontecimentos posteriores e a que o intérprete ou aplicador na norma jurídica, atendidas certas circunstâncias fáticas, pode recorrer para solucionar um conflito, né? Por fim, compreende-se que o costume situa-se imediatamente abaixo da lei, né? Pois o intérprete ou aplicador da norma jurídica só pode dele recorrer quando esgotar todas as potencialidades legais para os preenchimentos das lacunas, né? Perfeito. Então, o direito brasileiro, Então, por ser direito positivado, né? A gente não tem uhum, tanta aplicação dos costumes, né? dos costumes, né? Então, nós entramos nos princípios gerais
do direito, professor. Eu lembro muito bem disso daí quando eu estava fazendo faculdade. Então, o que são os princípios gerais do direito, segundo a doutrina, né? São enunciações normativas de valor genérico que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer para a sua aplicação e integração, quer para a elaboração de novas normas, né? Analisando dessa maneira, entende-se que os princípios gerais do direito representam normas de valor genérico que orientam a compreensão do sistema jurídico em sua aplicação e integração, quer sejam ou não positivadas, né? No Brasil, é bastante linear o pensamento de que o princípio geral do direito, os valores correspondentes do sistema republicano, federativo, municipalista, formação histórica latina e cristã, e assim por diante, né? Ao mesmo tempo, são princípios absolutos e permanentes, o ato jurídico de dar a cada um o que é seu, respeitar a dignidade da pessoa humana, manter a vida social, contribuir para o bem comum e demais princípios materiais e formais decorrentes do conceito de justiça. Dessa compreensão resulta a conclusão de que os princípios gerais do direito são os alicerces do ordenamento, né? É, portanto, uma das técnicas mais adequadas para a interpretação e integração valorativa do direito, né? Eu acho que essa norma, professor, ela está muito ligada com a próxima norma que nós vamos... como nós mencionamos, né? Ele está totalmente ligado à outra. Claro que se foi de forma didática, dividido para melhor interpretação. Afinal, nós estamos falando de hermenêutica. Mas eu acho que esse princípio ele tem muito a ver com a equidade, né? Sim, né? A equidade ela foi desenvolvida ali na Grécia Antiga por Aristóteles, né? Então imagine, por exemplo, uma reta e essa reta dos dois pontos tem o mesmo centro, né? O mesmo meio, né? Então, equidade vem de pontos equidistantes, né? Tanto do ponto A como do ponto B, o centro é o mesmo, né? Essa é a ideia da equidade. E quem trabalha bastante equidade é o pensador grego Aristóteles, né? Na obra Ética Nicômaco, por exemplo, ele faz aí uma análise bastante interessante, né? Então, olha só, equidade, né? Quando não seja possível decidir uma controvérsia com uma disposição prevista em lei, poderá o intérprete ou aplicador da norma jurídica recorrer às disposições que regulam casos semelhantes ou matérias análogas, né? Se o caso permanecer ainda em dúvida, recorrer-se-á em seguida ao costume. Se, todavia, ainda permanecer a dúvida, assiste-lhe decidir entre os princípios gerais do direito ou socorrer-se da equidade, para completar o que a norma jurídica não alcança. Esta escolha faz com que a aplicação da norma não se torne muito rígida, né? E não prejudique situações específicas não contempladas pela norma prescrita, né? Então, olha só, a equidade desempenha um duplo papel de suprir as lacunas dos repositórios de normas e auxilia a obter o sentido e alcance das disposições legais, né? Cabe notar que a equidade divide-se em legal e judicial. A equidade legal é aquela que está disposta no próprio texto legal, cuja redação prevê várias possibilidades de soluções, ao passo que a equidade judicial é aquela em que o legislador permite ao magistrado a solução do caso concreto por equidade, né? Muito bem. Então, passamos aí pelos métodos
da hermenêutica jurídica, professor. E é claro, procuramos trazer aí de forma o mais profunda possível, né? Mas caso você goste desse tema e queira estudar mais, existe o livro do professor Carlos Maximiliano, que nós falamos aqui, não mencionamos o nome dele, talvez eu não me recordo, mas muitos textos, e o texto, né, o roteiro que nós utilizamos, tinha ali textos de André Fogomontoro, Carlos Maximiliano, entre outros aí. Você pode pesquisar o livro desses autores aí, desses doutrinadores, e se aprofundar um pouco mais, tá? O objetivo também aqui é despertar em você o interesse na busca, né, pelo saber. Isso faz muita diferença. Professor Samuel, qual conclusão, então, nós chegamos aí no final dessa live e de tudo aquilo que nós falamos aqui? Então, diante daquilo, né, que foi trabalhado na live, né, pode-se concluir que interpretar conteúdo jurídico é fazer uma profunda análise, seja do texto legal ou decisões, de modo que possa compreender o seu significado ou o seu próprio sentido, né? É com o olhar da hermenêutica que se deve utilizar para interpretar os escritos, de modo a obter o pensamento e o sentido daquilo que o legislador quis passar, né? Nela estão tidas as regras e os princípios que devem ser juridicamente usados para a interpretação dos textos legais, né? Dessa maneira, a hermenêutica é também uma teoria da interpretação. Os métodos de interpretação jurídica, conforme nós vimos, são gramatical, sistemático, histórico, teleológico, axiológico, sociológico, né? Por sua vez, as técnicas de interpretação jurídica são analogia, costume, princípios gerais do direito e equidade. Logo, quando não for possível decidir sobre uma controvérsia com uma disposição prevista na lei, poderá o hermeneuta, o aplicador da norma jurídica, recorrer às disposições que regulam casos semelhantes ou matérias análogas, né? Se o caso permanecer ainda em dúvida, em seguida recorre-se ao costume. Se ainda permanecer a dúvida, poderá decidir de acordo com os princípios gerais do direito. Não podendo contar com essas alternativas, pode-se utilizar ainda a equidade. Então, seria isso, professor Nildo Moraes. Perfeito. Muito obrigado por mais uma live, sempre levando conhecimento e informação a você que é aluno de curso de filosofia, de direito ou de qualquer outra área do conhecimento e que gosta desse conteúdo. Nós pedimos que você, mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, WhatsApp. Ficamos muito agradecidos caso você possa fazer isso. Com certeza vai dar um grande impulso e uma grande ajuda para os canais. Professor, muito obrigado pela participação e uma ótima noite. E obrigado a todos que assistiram e que vão ainda nos assistir. Obrigado, professor Nildo Moraes. Até a próxima semana. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Até mais, até a próxima quarta.